Olá pessoal, hoje vamos falar sobre os sistemas de governo, vamos entender a maneira como os poderes legislativo e executivo se relacionam. Basicamente, um sistema de governo é a forma como o poder político de um país é dividido e exercido. Nessa aula veremos as principais diferenças entre o sistema parlamentarista e o presidencialista. Primeiramente, precisamos entender o que é governo. Segundo Norberto Bobbio, o governo consiste no conjunto de pessoas que exercem um poder político e que determinam a orientação política de uma determinada sociedade. Atualmente, os Estados democráticos adotam duas formas de governo, a monarquia e a república. Na monarquia, o poder é dividido, ficando o rei ou rainha, imperador ou imperatriz, como chefe de Estado, e o primeiro-ministro, indicado pelo parlamento, como chefe de governo. Já na república, o poder é concentrado nas mãos de uma só pessoa ou de um colegiado de várias pessoas, sendo esses eleitos pelo povo direta ou indiretamente. Em relação ao regime de governo, os mais comuns são o parlamentarismo e o presidencialismo, como já falamos. O Brasil, como já é de conhecimento de todos, tem como sistema de governo atualmente o presidencialismo. Nesse sistema, os poderes legislativo e executivo apresentam uma certa independência entre si. Isso acontece porque são eleitos separadamente pelo voto popular. Normalmente, o presidencialismo vem acompanhado da república, que é uma forma de governo, daí o chefe de Estado e o chefe de governo se concentram em uma única pessoa, no caso, o presidente da república. Nos governos presidencialistas, o poder executivo é exercido pelo presidente, eleito pelo voto direto. Nesse caso, o parlamento tem o poder de fiscalizar e ser um contrapeso aos atos do executivo. Destacam-se como vantagens do presidencialismo a eleição direta do presidente, as decisões rápidas e um governo independente que não pode ser deposto, e também a rotatividade no poder, pois o mandato possui duração fixa. Como desvantagens, podemos citar o enfraquecimento dos partidos, a possibilidade real de ser eleito um governante sem programa de governo e sem maioria no parlamento, o que passa a inviabilizar ou dificultar as ações de governo e o impedimento de trocar o chefe de governo antes do final de seu mandato, mesmo quando o governo é um desastre total e o país vai de mal a pior, salvo os casos de corrupção ou crimes graves. Diferentemente, ocorre no sistema parlamentarista, no qual os poderes legislativo e executivo atuam em conjunto, através do parlamento. Nesse sistema, o cargo de chefe de governo e chefe de Estado pertence a pessoas diferentes. O parlamentarismo se caracteriza principalmente pelo poder exercido pelo primeiro-ministro, que, além de chefe de governo, é líder do seu partido e da maioria do parlamento, enquanto a chefia do Estado cabe ao presidente, quando são repúblicas parlamentaristas, ou ao monarca, nos casos de monarquias parlamentaristas. Geralmente, os membros do parlamento são eleitos pelo voto popular e o chefe do governo é eleito pelos membros do parlamento. Isso significa que o chefe de governo está condicionado ao legislativo. Então, partido ou coalizão partidária que possuir maioria indica o chefe de governo. Outro ponto importante no sistema parlamentar é o chamado voto de censura, caso o governo não esteja atuando dentro das normas institucionais, ou seja, suspeito de corrupção, por exemplo. Uma votação no Congresso pode aprovar o chamado voto de censura, e com isso o chefe de governo perde as condições de governar. Então, se o programa de governo não estiver sendo executado a contento, o parlamento dissolve o gabinete e escolhe um novo primeiro-ministro. Como exemplo de nações que adotam esse sistema, temos a Alemanha, a França e a Itália, que são repúblicas parlamentaristas. Já a Espanha, Japão, Suécia e Grã-Bretanha adotam a monarquia parlamentarista. Ressaltamos como vantagem do sistema parlamentarista o fato do chefe do Estado manter-se isento do desgaste do governo e assim poder representar melhor o país no exterior. A responsabilidade é recíproca, executivo e legislativo, já que o primeiro é eleito pelo segundo, junto com um plano de governo, comprometendo-se o legislativo a apoiar tal governo e tal plano, dando assim maior sustentação a quem está no exercício do poder, que presta contas ao parlamento. Regime mais colegiado e menos personalista, sendo mais democrático, entre outras. Como desvantagens, podemos evidenciar o governo pode se tornar um apêndice do legislativo e, nesse caso, não há uma verdadeira independência dos poderes.
Além disso, as decisões são lentas, porque são colegiadas e o primeiro-ministro pode ficar, em determinadas situações, refém do parlamento. Agora vamos falar sobre os poderes e suas funções no Estado. Lembrando que o Estado é dividido em 3 poderes independentes e harmônicos entre si. Cada um desses poderes tem funções típicas, quais sejam fazer as leis, julgar os conflitos e administrar a coisa pública. Além disso, abordaremos também suas funções atípicas e como elas são desempenhadas por eles. As funções típicas são aquelas que os poderes exercem originalmente de forma exclusiva. O Legislativo cria leis, o Executivo administra a máquina do Estado e o Judiciário julga as leis. Para cada função típica, cada poder exerce 2 funções atípicas para que sejam harmônicos entre si. Importante frisar que os 3 poderes são autônomos, dotados de uma parcela de soberania e possuem independência, porém não são ilimitados. Há interferência de um no outro de forma a cooperar para a manutenção da harmonia prevista na Constituição. A função atípica é aquela exercida de maneira secundária, ou seja, a função que não é a principal daquele poder. Uma dica: quando a função é típica de um poder, ela será atípica de outro. Essa é uma dica importante. O Poder Legislativo possui como função típica elaborar leis e fiscalizar o Poder Executivo. Suas funções atípicas se resumem em julgar o presidente através do Senado nos crimes de responsabilidade, tendo esta função natureza jurisdicional. Além disso, o Poder Legislativo pode dispor sobre a própria organização interna, possuindo essa atividade de natureza executiva. Já o Poder Executivo possui como função típica praticar atos de administração. Suas funções atípicas se resumem em julgar as defesas e recursos administrativos, tendo essa função natureza jurisdicional. Ademais, exerce a função legislativa, quando utiliza de medidas provisórias, com força de lei, decretos e por aí vai. Por fim, o Poder Judiciário possui como função típica julgar os conflitos que lhe são levados para aplicar o direito no caso concreto. A função atípica exercida por ele, de natureza legislativa, consiste em elaborar o regimento interno dos seus tribunais, por exemplo. Outra atribuição atípica do Judiciário é administrar seus próprios tribunais, magistrados, eventuários, tendo essas atividades de caráter executivo. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula.